Olá pessoal, boa noite. Sou o professor Jamerson e hoje iremos estudar junto educação popular. Educação popular, para que a gente inicie a nossa compreensão, vamos partir do mais básico possível. Primeiro é o conceito de popular, aquilo que vem do povo ou que atende às necessidades do povo. É uma educação que é voltada para a classe, digamos assim, que está na base da sociedade. Dentro dessa educação, o principal autor e a concepção mais utilizada é a freiriana ou de Paulo Freire, Ele trabalha com a ideia do oprimido. Ele diz o seguinte: com a comunidade específica de âmbito popular, que por assim dizer será chamada de oprimido, aquele que vive sem as condições elementares para o exercício da sua cidadania e que está fora da posse do uso de bens materiais produzida pelo sistema econômico atual. No caso, o sistema econômico atual em que nós vivemos é o capitalismo. Podemos definir que a educação popular é uma teoria de conhecimento referenciada na realidade. Ela parte do real, com metodologias incentivadoras à participação e ao empoderamento das pessoas, permeado por uma base política estimuladora das transformações sociais. Ela visa essa movimentação social, E ela é orientada por anseios humanos de liberdade, justiça, igualdade e felicidade. É tudo que nós queremos, como seres humanos. É a liberdade, isso é algo que nos é inerente, a justiça, igualdade e felicidade. Continuando, nessa modalidade de educação, há o deslocamento dos domínios estritos e determinados socialmente. Eu vou utilizar para esclarecer isso de melhor forma Brandão. Brandão é um grande autor, vocês vão encontrar muito material dele tratando da educação popular, inclusive vídeos na internet. Ele diz o seguinte: segundo esse conceito, a educação se desloca dos domínios restritos, como a universidade, o ensino fundamental, o ensino médio, etc. São os locais onde tradicionalmente a educação se manifesta. Na educação popular, esse deslocamento, essa mudança, tanto físico, e mais adiante nós veremos que também há esse deslocamento na relação entre educador e educando. Iremos ver isso mais adiante. Então esse deslocamento não só do físico, mas também das determinações sociais, daquilo que é determinado socialmente, para atender às necessidades no contexto e no cotidiano do aluno, ou seja, na cultura do educando. É um repensar da educação. A educação popular é esse repensar da educação e na educação. Segundo Brandão, aprender é formar-se pessoa a partir do organismo, realizando a passagem da natureza à cultura. É quando no meu estado natural, na minha condição natural, eu faço essa mudança, Brandão também ele vai dizer o seguinte, que é uma teoria dele. Ele diz o seguinte, que primeiramente existiu um saber de todos, um saber coletivo, que com o passar do tempo esse saber de todos
começou a chamar-se de sábio e erudito, e que, por oposição, estabeleceu o popular. O saber do consenso, onde o próprio saber erudito se originou, tratando o erudito como forma própria, centralizada e associada a especialista da educação. No caso, ele valorizou o sábio e o erudito, se chamando de tal, e transformou o popular num saber subalterno, vamos dizer assim. Ele diz o seguinte, que enquanto ele se colocou como sábio, erudito, um saber específico, centralizado, associado a especialistas, o erudito se tornou um conhecimento difuso, no interior da vida ou subalterno. A educação popular ela tem uma característica de valorizar os saberes próprios, os saberes prévios. A educação popular é um método que valoriza os saberes prévios do povo e suas realidades culturais, na construção de novos saberes, com o desenvolvimento de um olhar crítico na comunidade em que o educando está inserido, pois estimula o diálogo, a participação comunitária, possibilitando a melhor leitura da realidade social, política e econômica. Até aqui já deu para entender que a educação popular ela não é neutra. Na verdade, hoje já é consenso que não existe uma educação neutra. A ciência não é neutra. Mas essa discussão ficará para outro momento. Continuando. Da educação formal. Eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que o saber popular ele é diferente da educação formal. Porque às vezes a gente pode até, de uma certa forma, cair na tentação de associar a educação popular com a educação informal. Mas não. A educação popular ela visa a formação de sujeitos com conhecimentos e consciência cidadã e organização do trabalho político para a afirmação do sujeito, numa estratégia de construção de participação popular para o redirecionamento da vida social. O saber informal, ele não tem essas características, não necessariamente, né? Mas a educação popular, ela sempre tem esse cunho político, esse cunho emancipatório. No entendimento inicial sobre a educação popular, ela foi entendida como uma modalidade, uma extensão dos serviços da escola àquelas pessoas que não tinham acesso à educação ou estavam à margem dela. Posteriormente foi entendida como uma luta para que a educação fosse realmente acessível ao povo. Vimos um pouco do conceito, agora iremos trabalhar com o contexto histórico. Inicialmente, a educação no Brasil, segundo Azevedo, ao educar os índios, os negros, os mestiços, a Companhia de Jesus implantou o que seria a semente da educação popular. É claro que essa minha fala terão muitas discordâncias. A maioria dos representantes da educação popular não vai aceitar essa afirmação, mas alguns teóricos da educação irão dizer que sim, que a semente foi implantada ali. Mas no contexto histórico, qualquer educação voltada ao povo seria considerada educação popular. Apesar de, como eu estou dizendo, essa minha fala não é uma fala que vai ser aceita pela maioria dos defensores ferrenhos da educação popular. A educação popular ela já vem surgindo, seu início vem na década de 20. Dizia-se o seguinte, que uma educação popular ela se iniciou
após a Semana de Arte Moderna e posteriormente com os manifestos da Escola Nova, e isso na década de 20. Falava-se de uma educação popular que fosse direito de todos. Até aí a gente vai ver que já havia esse anseio, né, entre os intelectuais, que era um movimento, vamos dizer assim, mundial. E no Brasil, na década de 20, se deu os primeiros passos. Posteriormente, na década de 30, começa-se a consolidar um sistema público de educação elementar no país, associado nesse período a um processo de industrialização e consequente concentração populacionais no centro urbano. O fim da Era Vargas. Com o fim da Era Vargas, em 1945, a efervescência política e redemocratização, a educação dos jovens e adultos torna-se uma campanha nacional de massa, conseguindo resultados significativos nos primeiros anos, declinando na década de 50 devido ao insucesso das iniciativas voltadas à ação comunitária em zonas rurais, extinguindo-se antes do final dessa década. Posteriormente vem Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, e João Goulart, de 1961 a 1964. O advento da industrialização no Brasil, a chegada do capital estrangeiro, misturado junto com a educação precária, tornou-se um problema para a expansão do capital em meio ao analfabetismo popular. O índice de analfabetismo era altíssimo e ficava difícil para esses trabalhadores se especializarem ou manipularem as máquinas sem ter o domínio da escrita ou da leitura. E isso se tornou necessário, né? Extremamente necessário. E surgiu nesse contexto o movimento de educação de base. As escolas formais foram se concretizando na América Latina, procurando afirmar os princípios liberais de igualdade e justiça, o que deu início ao movimento de trabalhadores, educadores, intelectuais e vários outros agentes ligados à educação, para que o Estado proporcionasse e se responsabilizasse pela educação formal, e para todos, inclusive para a iniciativa privada, que obteria profissionais trabalhadores melhor especializados, como eu disse. Um analfabeto ficaria difícil para ele manipular as ferramentas, as máquinas, então se fazia necessária a leitura até para que lesse uma máquina de pressão numa usina em que age com calor, para ele saber a que nível de pressão está ou não está. Então se fazia necessário o domínio, mesmo que rudimentar, da escrita e da leitura. Nesse âmbito, o primeiro escritor brasileiro a trazer uma nova forma de tratar a educação foi Paulo Freire, no texto Prática e Educação para a Liberdade, que apresenta uma educação voltada para a população e preocupada com o bem-estar dos indivíduos, repensando inclusive o sentido político da educação, num processo coletivo capaz de mudar a sociedade. Já falamos de Paulo Freire. Nessa efervescência, né, tanto cultural como industrial, se levanta o regime militar, mais ou menos em 64. O movimento de educação popular se tornou uma grave ameaça. Durante o período militar, esse movimento foi reprimido. Em 1967, o governo militar lança o MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, para combater o alto índice de analfabetismo no Brasil, expandindo-se por todo o Brasil na década de 70. Nesse período surgiu o PEI, Programa de Educação Integrada,
uma condensação do antigo curso primário, abrindo a possibilidade de estudo aos recém-alfabetizados. Nesse período do regime militar, o próprio Paulo Freire, ele é exilado. Ele vai para o exílio e continua o seu processo de educação e de alfabetização em vários outros países. E o regime militar, ele vai finalizando lá pela década de 80. Quando ele finaliza, acontece o retorno de Paulo Freire. Retornando ao Brasil após 16 anos de exílio, Paulo Freire aceita em 1980 e 1989 o convite para assumir a Secretaria da Educação em São Paulo. Criou o MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. Nessa ida, e vinda de Paulo Freire, a educação popular ela ressurge com muita força e teve muito destaque, inclusive em São Paulo, onde ele foi secretário de Educação. Nesse período ele veio sob o comando da Luíza Erundina. E essa educação ela recebeu grande destaque, inclusive mundial. Vamos analisar agora características dessa educação. Característica da educação popular. A educação popular ela não tem uma metodologia pronta a ser seguida, pois parte do conhecimento de cada sujeito. Mas há pontos de partidas para identificar e começar os trabalhos da comunidade ou escolas. Brandão é um autor, como eu já disse para vocês, que ele produz bastante material sobre a educação popular, tem até livros escritos, Ele vai dizer o seguinte, que o primeiro, esses pontos de partida, a primeira postura é identificar, ou identificação. Ele identifica os componentes da cultura que são dominados pela ideologia capitalista e a produção de uma cultura que nasça na comunidade. Ou seja, é um conhecimento endógeno que nasce do próprio fazer daquela comunidade, daquela população. Segundo, ele tem as influências e a participação do educador como possibilitador do processo de transformação do sujeito popular e agente político. E nesse sentido, se constrói o conceito de popular nas construções de práticas pedagógicas entre o educador e o educando, levando em conta as características de cada grupo. E essas características são identificadas pelos educadores, e os educandos individuais, como sujeitos populares, e coletivo, nos movimentos populares. A produção dos saberes. O conceito de metodologia na educação popular, segundo Brandão, ela é mais um modo de presença assessora e participante do educador comprometido do que um projeto próprio dos educadores a ser realizado sobre pessoas e comunidades populares. A educação popular se realiza em todas as situações onde, a partir da reflexão sobre a prática de movimentos sociais e movimentos populares, as pessoas trocam experiências, recebem informações, criticam ações e situações e aprendem a se instrumentalizarem. A educação popular não é uma atividade pedagógica mas um trabalho coletivo em si mesmo, ou seja, é o momento em que a vivência do saber compartido cria a experiência do poder compartilhado. Nesse contexto,
As próprias classes populares produzem seus saberes. Como eu já falei, eu usei o termo endógeno. Produz seus saberes internamente, o saber que parte delas mesmo, ligados ao seu contexto social e suas vivências, assessorada pela educação popular, que os problematiza, articula com outros saberes, inclusive o saber erudito, sem subjugá-lo ao saber, sem subjugar o saber popular ao saber erudito, mas há uma articulação, né? Contrariando numa sociedade desigual a separação entre o saber erudito e o popular, numa educação comprometida, participativa e orientada pela perspectiva de realização dos saberes do povo. É um processo coletivo e planejado que parte da realidade, levando sempre em conta a cosmovisão, ou seja, a visão de mundo daquela comunidade, e sempre articulado saber popular com saber científico. Sempre existe essa relação, porque muitas vezes quando a gente pensa em saber popular, a gente já pensa em algo que não tem uma metodologia, não tem uma funcionalidade, mas o saber popular, talvez a sua principal característica seja de trabalhar de forma particular com aquele grupo, sem imposição, mas através do diálogo, numa via de mão dupla, ocorre o conhecimento. O conhecimento é produzido e tanto o educador como o educando se desenvolvem e aprendem. Como a gente viu, a educação popular, ela parte de um projeto coletivo e planejado. E ela é integradora. Ela integra tanto a comunidade, integra o saber erudito e o saber popular, o saber científico e o saber que emana do povo, como ele traça alternativa, partindo da realidade, uma alternativa solidária através do despertamento do potencial popular para a construção de alternativas. Para quê? A lógica do capital. Ela integra as lutas mais amplas, o trabalho de base e as lutas contra a injustiça, ao mesmo tempo em que ela estabelece uma alternativa, né? Visando o quê? A luta. Essa luta, quando a gente no início procurou definir a educação popular, na ótica freiriana, ela sempre é voltada para o oprimido. Por isso essa ideia de luta, de resistência e de fazer mudanças sociais. Daí se tem a ideia também de deslocamento. Qual o conteúdo dessa educação popular? O conteúdo ele não pode ser imposto. É um diálogo em torno de perguntas. Talvez uma pergunta principal do educador popular, ao chegar numa reunião, né, exemplificando, sobre o que vamos dialogar, né? Seria algo assim que seria bem a cara do educador popular. Visando o quê? A partir daí, desse diálogo, formar a cidadania. E a partir daí levar uma conscientização local na comunidade. E posteriormente a cobrança das autoridades responsáveis. Nesse sentido, a educação popular torna-se um espaço de formação e exercício da cidadania, através de práticas inovadoras e emancipatórias, que partem da comunidade que se reconhece como sujeito, seus saberes e buscam uma autonomia coletiva na articulação entre formação, organização e luta. Existe uma linguagem na
educação popular, que são situações significativas. Inicialmente, se faz um trabalho de levantamento da realidade local, como através de entrevistas e sondagens das lideranças, mas acima de tudo, que englobe o máximo de sujeitos dessa comunidade, né? Escolhendo essas situações significativas, se busca contextualizações. Nessas contextualizações é que vão nascer os temas e os contratemas do debate. Desses temas e contratemas vai surgir o planejamento da intervenção da realidade, que foi gerada através do tema e do contratema, que a gente chama de rede temática. E esse planejamento da intervenção na realidade é uma preparação para as atividades comunitárias participativas. O que eles chamam de falas significativas, que são analisadas pelo coletivo. São aquelas falas que melhor expressam e sintetizam a realidade e também os limites, né, a serem superados. Aí vem o tema gerador. É a fala que sintetiza e expressa melhor os limites a serem superados. Vem a síntese. A gente poderia bem definir isso como um movimento dialético, onde há a síntese, aquilo que vem contra a síntese e gera uma nova síntese. A gente vai chamar esse movimento de dialética, que é a síntese, antítese, que vai gerar a tese. E essa tese, depois vem a antítese, que novamente gera outra tese. É um movimento que a gente chama de dialético, onde há uma tensão entre as partes. E dessa tensão é que vai gerar o conhecimento. O contratema. O contratema é, como eu acabei de citar, é aquilo que vai nascer do tema gerador e como isso vai ser tratado na realidade das pessoas envolvidas e desses obstáculos, que nasce de um estudo da realidade, da comunidade que se reconhece e que pensa através de questionamentos codificados e decodificados. Organização dos conhecimentos selecionados. É a organização através das reavaliações, confrontos com as situações analisadas desde o início. Vocês vão sempre, a educação popular, o educador popular, ele necessita ser alguém extremamente preparado, amoroso, né? Ele sempre vai tratar com essa questão do humanismo, da aproximação, do estar com o seu semelhante, de se relacionar, de vivenciar a vida dele. É o que a gente vai chamar de se colocar no lugar da pessoa, né? É empatia, em outras palavras. E através disso, você, dessa relação entre educador e educando, é que vai nascer o conhecimento. Depois eu vou tratar especificamente só dessa relação, educador e educando. Posteriormente, depois da organização dos conhecimentos selecionados, vamos ter a aplicação desse conhecimento. Gente, a educação popular, ela sempre visa o que fazer. Ela é um conhecimento prático. Aí ele vai dizer assim, é prático, teórico, prático. É Paulo Freire, viu? Essa ideia é freiriana. Aplicação do conhecimento através de um plano de ação onde o conhecimento construído é colocado em prática. Posteriormente vem a sistematização. O que é a sistematização? É o registro dos erros e acertos num processo contínuo. É interessante isso, essa relação. Na educação popular é algo que se faz sempre em processo. Ela está em processo. O educador popular e a educação popular, ela está voltada para a defesa dos direitos e interesses populares.
e é efetivada por educadores militantes destacados como sujeito estratégico no desenvolvimento das ações educativas, que entende que o educador popular constitui-se sujeito e, na perspectiva freiriana, o educador não é apenas aquele que educa, mas é o que, enquanto educa, é educado, devendo compreender-se no binômio educador-educando. Esse binômio educador-educando, ele desemboca num processo de desconstruções e reconstruções coletivas em práticas educativas fundantes de autoridades alternativas, sinônimas de liberdade e novos saberes que surgem e são criados, instituídos e instituintes do educador popular. A reflexão-ação. Na educação popular, o saber e o conhecimento se constrói através da própria prática. Como eu disse antes, é num processo de reflexão de ação que os elementos fundamentais são formados e onde o processo educativo e o seu que fazer constitui o modo de reconhecimento e compreensão pedagógico da educação popular. Existe algo na educação popular que a gente vai chamar de formação permanente. O educador popular, consciente do seu papel, reconhece o seu próprio princípio de incompletude, como ser humano incompleto, né? E assim, a ideia de uma formação permanente que ocorre em pluralidades de agências de formação que vão desde o cotidiano da escola, dos movimentos sociais, das universidades, dos espaços convencionais ou não, onde os educadores e educandos legitimam-se, complementam-se nas relações, que inclusive se realiza em todos os ciclos da vida, desde a infância a idoso, pois a educação é um processo necessário para toda a vida, ou seja, desde a infância, a adolescência, a idade adulta até chegar ao idoso, né? É porque assim, às vezes, alguém tenta associar a educação popular somente à educação de jovens e adultos, ao EJA, né? E não é. Ela vai além disso. O educador popular atual, ele visa educar, ele visa se relacionar com todas as classes, com todas as idades. E ele vai dizer o seguinte, que ele não se opõe ao que ele chama da classe dominante. Desde que a classe dominante, ela reconheça, né, na educação popular e no sujeito formado da educação popular como alguém de voz, de fala e de direitos. Agora nós vamos falar do educador educando e seus deslocamentos. Segundo Brandão, para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias mistura-se a vida com a educação. Há um deslocamento próprio, ora no lugar de quem educa, ora no lugar de quem é educado. Nesse processo, o educador aprende a reconhecer, a respeitar a diversidade de ideias e de sujeitos comprometidos com os saberes. Como diz Freire, esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro, ou seja, como eu disse anteriormente, o educador popular, ele tem que ter conhecimento, amor pelo que faz e acreditar que ele está construindo realmente um mundo melhor, vamos dizer assim. E nesse processo, há sempre o que a gente chama de desconstrução e reconstrução. Lembrando sempre, palavras como coletivo, diálogo, elas estão sempre atreladas à educação popular. E esse conceito de desconstrução e reconstrução também. O coletivo é um elemento fundante na educação popular, onde se constrói os conhecimentos através da formação, autoformação recíproca.
onde todos os envolvidos estão abertos para esse refazer-se, necessitando para isso uma predisposição para a mudança através da escuta sensível e ações compartilhadas no ambiente de amplas possibilidades, e eles devem estar dispostos a acolher diferentes pontos de vista no deslocamento do campo pessoal ao político, do local ao histórico, sempre dialógico e criando as oportunidades de troca de ideias e produção de conhecimento entre os participantes. As práticas educativas. As práticas educativas de autoridade e liberdade. Lembrando, o autoritarismo e a educação contrapõem-se nessa modalidade. A autoridade construída, ela é horizontal. Se faz estando com o outro, propondo novos modelos compromissados com a política de educação dos direitos das camadas menos favorecidas, construídos na autonomia e responsabilidade, no trabalho do educador e educando, que elaboram juntos o seu próprio saber. Ou seja, toda vez que a gente pensa em autoridade, a gente já pensa na vertical, né? A autoridade que vem de cima para baixo. Na educação popular, essa autoridade ela é verticalizada. Tanto eu, que sou o educando, como o educador, nós temos autoridades. E nós partimos dessa autoridade que gera responsabilidade. E responsabilidade que faz com que nas práticas educativas a gente se construa, né? E talvez uma das palavras muito utilizadas, e vocês vão ver isso muito nos livros de Paulo Freire, né, que vocês já devem ter lido ou deveriam ler, sempre lembrando, até Paulo Freire pode ser criticado, mas isso é outra questão, a praxis. José Romão, ele diz o seguinte, que a educação freiriana se constitui na praxis, ocorrendo numa relação indispensável entre teoria e prática, que na ordem freiriana é prática e teoria prática. Numa educação processual lenta e construída no dia a dia, através do processo formativo, aliada à metodologia de sistematização de experiências fundamentais para a construção e reflexões de visões de mundo, da sociedade e do ser humano, sempre promovendo uma educação emancipatória. Lembrar o seguinte, o que é que vocês têm que ter em mente sobre educação popular? Primeiro, o conhecimento não é pronto e acabado. A gente trabalha com princípios. Quais são os princípios? Liberdade, igualdade, justiça e a felicidade. A educação popular, ao mesmo tempo que ela é local e temporal, ela se reflete tanto historicamente na sociedade e tem seu caráter histórico. E para finalizar, a educação popular, ela sempre é dialética. Ela sempre está voltada nesse movimento de tese, antítese e síntese. E ela sempre vai estar associada àquele grupo, àquele coletivo, e apesar disso ela pode refletir as necessidades de outros povos. Eu vou chamar aqui de oprimido para continuar na fala de Paulo Freire, ou subjugados, né? Vai sempre ter o opressor e o oprimido, e isso refletindo-se em Paulo Freire. E a educação popular, ela sempre tem esse contexto de libertação, de emancipação, de autonomia. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham tido um vislumbre do que é educação popular e leiam, estudem um pouco, e eu aconselho muito a leitura de Brandão, viu? O Brandão, vocês, como eu já disse no início da aula, vocês vão achar vários vídeos, né,
com ele, e tem um livro que eu apresento a capa do livro no material e algumas citações dele. Até logo.